Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre liberdade de expressão, sobre abusos do poder judiciário e sobre como o Brasil, se o Brasil ainda permanece um Estado democrático de direito. E para conversar sobre esses temas, temos um convidado especial hoje aqui nos estúdios da BMC, o advogado André Marcília, advogado, professor universitário, especialista em liberdade de expressão. Doutor, muito obrigado, é um prazer tê-lo conosco aqui na BMC e boa noite. Boa noite, Cáutio. Prazer todo meu. Cumprimento os seus espectadores e estou à disposição. Então, a gente tem no Brasil cada vez mais claro um problema de liberdade de expressão. Desde que o Supremo Tribunal Federal iniciou o famoso inquérito das fake news, que iniciou exatamente 5 anos atrás, tivemos vários casos de abusos cometidos pelo Supremo, abusos jurídicos, censuras contra veículos de informação, até censuras durante o período eleitoral de 2022. E agora o Supremo Tribunal Federal acaba de inaugurar uma espécie de central da censura, né? Um órgão novo, junto com a Anatel, que terá o papel, dizem eles, de lutar contra as fake news, mas que de fato terá o poder de censurar, né, retirar do ar notícias que eles não consideram como adequadas, né, como pertinentes, como coerentes com a realidade. Qual a sua opinião? O que está acontecendo no Brasil e, de fato, temos um problema no Brasil de liberdade de expressão? Temos um problema de liberdade de expressão seríssimo. De fato, a gente, a partir de 2019, com o advento desses inquéritos, inicialmente um inquérito, hoje a gente tem 9 inquéritos, desdobramentos desse primeiro e diversas investigações também individuais a respeito disso. Esses inquéritos, a partir de então, nós temos garantias individuais e constitucionais relativizadas, nós temos sigilos que são absolutamente impertinentes, nós temos uma dificuldade imensa de acesso aos autos, em violação a uma súmula do próprio STF. O STF tem uma súmula 14, que garante acesso das partes à investigação enquanto ela está em curso. E eles próprios descumprem a sua súmula há 5 anos nesses inquéritos todos. Quer dizer, é óbvio que nós temos uma violação à liberdade de expressão hoje orquestrada, hoje unificada, nascendo dentro do STF e se espalhando até mesmo nos outros órgãos judiciais, porque essas decisões têm feito escola. Então a gente vê decisão de primeira instância, de segunda instância, também de cunho censório. Outro dia, Cáutio, foi uma decisão até interessante, uma associação islâmica, de advogados islâmicos, por exemplo, que, a pedido deles, o Judiciário de São Paulo mandou editar uma música do Xande, de Pilares, que fazia referência supostamente a questões islamofóbicas e assim por diante. Quer dizer, a gente está na ditadura dos anos 70, em que as músicas eram mudadas pelos censores. Isso é muito ruim, cria um ambiente de insegurança jurídica e instabilidade muito grande. A questão é, como tudo começou? Porque nunca antes da história do Brasil a gente viu algo assim. A gente teve inclusive um debate no meados dos anos 2000, né, anos 2013, 14, se não me engano, sobre a questão das biografias, né, que os biografados não queriam liberar biografias não autorizadas. E eu me lembro nitidamente uma frase da ministra Carmen Lúcia que dizia: "Cala a boca, já morreu". E mesmo assim, hoje, uma década depois, a mesma ministra, isso durante a campanha eleitoral, disse que isso aqui é censura, quando estava se censurando, se não me engano, alguma informação, alguma notícia que comparava, que mostrava amizades do presidente Lula com ditadores da Nicarágua, da Venezuela, de Cuba, dizendo isso é censura, mas para salvar a democracia, vamos fazer, está tudo bem. O que mudou, na sua opinião? Por que a gente teve essa mudança de entendimento, não só da ministra Carmen Lúcia, mas de quase todos os ministros do STF, que no passado votaram contra a censura das biografias e hoje estão votando a favor da censura, especialmente de veículos de informação? Olha, Cáutio, para mim, o que aconteceu de novo foram as redes sociais. As redes sociais, elas surgem, sobretudo a partir de 2018, como um ativo político, uma moeda política muito forte. A gente tinha, veja, talvez uma análise interessante se a gente pensar como em 2018 um candidato como Alckmin,
que tinha o horário político maior de todos, mais extenso, teve 5%, nem isso, 4,7%, uma coisa assim, de votação. Quer dizer, mudou-se como fazer política, como chegar no eleitor. As redes sociais elegeram muitas pessoas que não tinham ali qualquer tipo de importância. Visibilidade, né? Visibilidade, etc. Então, com isso, tanto a classe política quanto o judiciário passaram, esses órgãos passaram, essas entidades, entenderam o que as redes sociais significavam. E a rede social, ela funciona com a matéria-prima da rede social, liberdade de expressão. Então, a partir do momento em que você pode falar qualquer coisa, você também pode ser eleito. Você também pode gerar negócios, você pode trazer, portanto, essa visibilidade pode trazer benefícios que passaram a assustar talvez essa classe política e talvez essas instituições como o STF. A partir dessa visão é que a liberdade de expressão passou, o STF passou de uma entidade que assegurava, que essa função constitucional dele, assegurava o debate, assegurava o discurso, permitia que ele existisse, para uma entidade que controlava o discurso, que amarrava o discurso e passava a dizer que se você se comportar dessa ou daquela forma, democrática, por exemplo, só que democrática a partir do que eu, STF, vou dizer que é democrático, aí você pode ter liberdade de expressão. Senão, a liberdade de expressão fica coibida. Agora, vamos fazer um pouco de advogado do diabo, porque, de fato, as redes sociais são uma terra da liberdade de expressão mais absoluta. E nas redes sociais também circulam muitas notícias falsas, erradas, imprecisas, muitos ataques também gratuitos dos dois lados, né? Muitas ofensas também. Se na vida real, se no jornalismo, por exemplo, a gente tem os institutos jurídicos, está codificada a calúnia, a injúria, a difamação, então a gente sabe quem assinou aquela matéria e se não está assinada, responde o editor do jornal. Nas redes sociais temos de fato um problema de que a rede social não se responsabiliza do ponto de vista editorial e às vezes é difícil também achar a pessoa física, né, achar o CPF da pessoa que cometeu aquele crime, né, aquele crime contra a honra. De fato, a falta de ausência de uma codificação que permita, por exemplo, encontrar a pessoa que escreveu aquela determinada mensagem, acaba fazendo-se esse vácuo jurídico, acaba permitindo para o STF exagerar, ir além do que deveria ser e, de fato, censurar. Ou seja, pela ausência de uma lei, o STF não se sente legitimado em atuar dessa forma. E que lei, né, seria possível nesse aspecto, evitando uma censura prévia por parte dos provedores? Olha, eu entendo que não, porque hoje, qual a situação? Vamos esquecer resoluções do STF, ou do TSE, melhor dizendo, ou o inquérito das fake news. Vamos pensar um mundo que nem exercício de física, o mundo ideal, sem o vento, sem isso, aquilo. Bom, no mundo ideal, em que nada disso houvesse, nós temos hoje instrumentos suficientes para retirar conteúdos problemáticos do ar. Qual é o instrumento? O artigo 19 do Marco Civil, que está tão falado, ele diz o seguinte, que se a plataforma, com uma decisão judicial, não retirar o conteúdo, ela é responsabilizada. Então hoje, vamos lá, alguém escreve uma calúnia, ou seja o que for, um conteúdo fraudulento contra alguém. Esse conteúdo eu vou lá e fico indignado. Entro com uma ação contra a plataforma dizendo que o usuário X... o usuário X não é um bom... O usuário do X é melhor. O usuário do X, ele cometeu um ilícito. Bom, o juiz me dá uma decisão contra o usuário, que eu não sei quem é, anônimo, não importa, mas a plataforma está ali no polo passivo da ação. Ela é obrigada a retirar. Se ela não retira, ela atrai para si a responsabilidade. Então, hoje, eu consigo entrar com uma ação contra um usuário anônimo e obrigar a plataforma a retirar aquele conteúdo. E somente se ela não retira, ela se torna responsável. E a plataforma tem a obrigação de saber quem que é aquela pessoa para eventualmente um pedido de danos, né, de ressarcimento, porque muitas vezes as pessoas colocam dados falsos, né? Então, existe um problema também de ressarcimento do dano nesse aspecto ou a plataforma também é responsabilizada nesse caso? A plataforma responde. Se ela não tem dados suficientes, ela pode, por exemplo, pegar e informar, retirar o conteúdo e informar. A gente pode fazer esse pedido, olha, me diga quem é essa pessoa e retire o conteúdo. Se o juiz der uma decisão nesse sentido, ela é obrigada a te informar e retirar o conteúdo. Se ela não te informa porque ela desconhece aquela informação, ela se responsabiliza
no lugar do usuário. Então, hoje esse instrumento existe já. Se a plataforma, portanto, é negligente no sentido de desconhecer as informações do seu usuário, ela assume a responsabilidade pelo usuário. Então, isso já está no nosso ordenamento. O Marco Civil, tão agora combatido ou ignorado pelas resoluções de 2024 do TSE, que responsabilizam diretamente as plataformas, inclusive sem decisão judicial, ele já dá conta disso. E o problema das decisões do STF não é só ele passar por cima dessas leis todas que já existem, mas as decisões todas são tomadas de forma liminar, de forma sigilosa. Então a gente não sabe por quê, a gente não fica sabendo de que forma. Quando você vai se defender, o conteúdo já está fora do ar. Então existe um problema que é de emergência do judiciário em relação a tudo isso. Essa emergência pode parecer ao leigo, ou até mesmo a juízes muito ansiosos, pode parecer eficiência. Mas isso não é eficiência. Justiça não se faz com rapidez. Justiça se faz com decisão de qualidade, se faz com objetividade, com transparência. É assim que se constrói a justiça e um judiciário democrático, verdadeiramente. Claro. Então esse é um problema sério. As decisões todas serem liminares, passando por cima das leis vigentes que dão conta do recado. Mas isso tudo é tão evidente que temos um problema, é tão evidente que o Supremo, não só o Supremo, o TSE também, e agora algumas cortes, instâncias inferiores, estão indo ultra vires, né, como se fala em latim, estão indo além do que a lei prevê. A comunidade jurídica, os advogados, a OAB, os juízes também, alguns juízes já começaram a se manifestar também, alguns advogados, inclusive no próprio Supremo, com sustentações orais, também manifestaram esse descontentamento, essa crítica, inclusive por isso foram proibidas as manifestações orais, a gente vai falar disso, as sustentações orais, a gente vai falar disso também, mas a comunidade jurídica não começa a se indignar por causa disso tudo, não começa a achar isso um absurdo, ou por questões ligadas a uma suposta emergência democrática, está normalizando esse estado de exceção e, de fato, criando um precedente jurídico que um dia poderia ser usado contra o outro lado, por exemplo. A gente vê manifestações, digamos assim, coletivas ou de entidades coletivas como a OAB muito pontuais. Então aconteceu um problema há algum tempo atrás e a OAB fez uma nota. Muito bem. Aí quando acontece outra, ela já não faz. Ou aquela faz uma nota e no dia seguinte diz que há uma felicidade muito grande em ser tratada dessa forma pelo STF. Os advogados estão satisfeitos. Há uma necessidade de manifestações coerentes, porque todos os dias nós temos abusos das nossas cortes. Decisões que são abusivas ou que não dialogam com a legislação vigente ou que, em nome de uma emergência democrática, passam por cima de garantias fundamentais. Quantas decisões do STF, muitas decisões do STF, vinham monocráticas com o conteúdo dizendo assim: excepcionalmente, nós afastaremos as garantias fundamentais. Poxa, se a garantia é fundamental, ela não pode ser afastada. Porque ou ela é fundamental, e aí não pode ser afastada, ou ela pode ser afastada e não é fundamental. Quer dizer, é uma questão de coerência. Esses abusos recorrentes precisam de um enfrentamento recorrente e coerente por parte das entidades. Isso nós não vemos. Não vemos também em editoriais de mídia, não vemos também nas entidades de classe. Isso não está acontecendo e é isso, me parece, que precisa haver. A sociedade civil ainda não acordou, é isso que o senhor está dizendo, né? Ainda não temos uma atuação da sociedade civil organizada, da mídia, das entidades de classe, mas o senhor falou também que o STF assegurava o discurso e agora está interferindo no discurso, né? Mas o STF é uma corte constitucional e deveria atuar por questões de relevância constitucional. Evidentemente, o artigo 5º da Constituição, né, que garante a liberdade de expressão. Mas questões pontuais de problemas, de controvérsias entre pessoas físicas ou entre empresas deveriam ser demandadas a instâncias de primeira, né, para a primeira instância, eventualmente para a segunda instância e depois para o STJ. Por que o STF está atuando desta forma? Na base do que ele está se arrogando o direito de poder decidir o que pode ou não ser dito? E quando tudo começou? Porque o inquérito às fake news começou em 2019, mas antes disso já havia algum sinal de dessa deterioração no ambiente? Havia algum precedente que levou a isso ou de fato é algo completamente inédito na história do Brasil? Olha, Káutia,
se a gente... aí precisa pensar um pouco historicamente. Eu peguei uma época do STF em que a gente tinha uma decisão de primeira instância, censória, às vezes de uma cidade pequena, e mesmo durante eleições, era comum uma decisão precipitada, vamos dizer assim, e a gente tinha certeza de que quando aquilo batesse no STF, ia ser derrubado. Ia ser derrubado, né? Então havia uma certeza de que ia demorar, mas você ia ter uma decisão correta, adequada, bem pensada. E por quê? É porque o STF era incrível? Bom, podia ser melhor do que entendo que seja hoje, mas era também porque na primeira instância havia uma decisão, aquilo ia para a segunda instância, chegava no STF o assunto mais digerido. A partir de 2019, com o inquérito das fake news, o STF passou a ser o primeiro a dar as decisões sobre tudo. A competência foi chamada, foi absorvida pela STF para todas as questões que envolvem a opinião pública, porque eles interpretaram do regimento interno deles, o artigo 53 ou 56, agora não me recordo, mas esse artigo dizia o seguinte, que quando um crime for cometido dentro do STF, o próprio STF pode dar conta de investigar aquele crime. Tem isso no regimento interno. E faz sentido. Se dentro lá do STF alguém, enfim, comete um ilícito, às vezes alguma coisa intramuros, eles próprios talvez estejam mais adequados para verificar, aferir aquilo. O problema é que eles passaram, então, a entender que fake news, alguém se manifesta em redes sociais e eles abrem o celular dentro do STF, então aconteceu o crime dentro da corte. E o STF, portanto, passa a ter competência para lidar com aquilo. É óbvio que isso significa que o STF, então, tem competência para lidar com qualquer coisa, com tudo e todos. E é esse o grande problema que fez com que a competência do STF fosse universal e que, além disso, tudo isso sob sigilo, e que eles passassem a dar as decisões em primeiro lugar e não mais em último, como acontecia lá naquela primeira instância que eu comentei no início da minha fala. E isso é um grande problema, o sigilo, a competência universal e a decisão que o STF sempre deu por último, passou a se dar em primeiro lugar. Sempre que alguém fala em primeiro lugar sobre algo, a chance de falar errado ou de se equivocar é muito grande. Mas exatamente, de novo, volto à pergunta. A comunidade jurídica, vendo um absurdo como esse, porque em nenhum país do mundo uma Corte Suprema utiliza um regimento interno que deveria servir para colocar onde posicionar o vaso de flores ou de que cor ter as paredes para criar processos penais, inclusive, porque muitas cortes constitucionais, a maioria do mundo, não julgam casos penais, ao menos de casos onde a lei penal está em conflito com a Constituição. Mas nesse caso, o STF chega a condenar criminalmente pessoas na base de um artigo do regimento interno. Volto à pergunta, é possível que em 5 anos nenhuma entidade jurídica, nem professores universitários, estudiosos, ninguém se manifestou mostrando o absurdo disso, inclusive porque isso fere o direito de uma pessoa de ter 3 instâncias que podem eventualmente revisar o processo. Porque se o STF, que deveria ser a última instância, se torna a primeira e a única, temos um problema gigantesco de dignidade até do julgamento, ou seja, dos direitos do eventual réu de poder recorrer e pedir uma revisão do seu processo. É possível que em tanto tempo ninguém nunca disse nada sobre isso e normalizamos esse absurdo no Brasil? Pois é possível e é lamentável, né? É o que a gente de fato tem visto. E você falou bem, a gente a partir de um regimento, e não é só nesse caso, o regimento interno nesse caso serviu para abrir a porteira, abrir a porteira. A gente teve agora, por exemplo, recentemente tem visto sustentações orais sendo indeferidas por conta de regimento interno. A gente está vendo resoluções nessas eleições de 2024 que mais ou menos são regimentos ali internos do TSE e que servem para organizar as eleições e não para legislar, essas resoluções fazendo às vezes de uma lei. E não só fazendo às vezes de uma lei, mas revogando leis. Por exemplo, a gente mencionou o artigo 19, está revogado. Se o artigo 19 diz que só com uma decisão judicial a plataforma pode ser responsabilizada e a resolução do TSE diz que mesmo sem decisão judicial a plataforma pode ser responsabilizada, a resolução, que é menor que uma lei, está revogando a lei vigente. Então, evidentemente, temos um problema do judiciário atropelando as prerrogativas do legislativo, né? Mas justamente esse é outro ponto. Além da questão de competência do poder,
Temos também uma questão ligada à aplicação das leis, porque a gente está vendo a aplicação de leis, de inexistência de leis e mesmo assim decisões judiciárias sendo tomadas. Um exemplo, vários jornalistas ou blogueiros ou opinionistas têm suas contas nas redes sociais censuradas só no Brasil. Alguns deles perderam o seu passaporte, o que não me consta, peço ao senhor que é jurista, mas não me consta, está previsto por lei a retirada do passaporte num caso de injúria, calúnia ou difamação. Alguns deles foram até submetidos a penas cautelativas, a prisões, ou pelo menos temporárias, e alguns tiveram que sair do Brasil e foi pedida a extradição agora para os Estados Unidos do blogueiro, jornalista Alan dos Santos, e os americanos, obviamente, falaram não vamos devolver ao Brasil porque não existe crime de opinião nos Estados Unidos, assim como nenhuma democracia, deixando muita gente em Brasília enfurecida. Mas, de novo, além da questão da competência, de onde vem esta aplicação de leis que de fato não existem? Como que eles justificam estas punições, até muito graves, como a retirada do passaporte, na base do quê? Qual que é a base jurídica que estão sendo utilizadas para essas punições? Se está sendo utilizada alguma base jurídica? Bom, parte dessa resposta ela é impossibilitada porque os autos todos estão sob sigilo. Então a gente tem contato com o que eles nos mostram. E o que há condenações, a gente não sabe nem o porquê. Não sabe o porquê, ou não sabe qual é o percurso para se chegar naquela decisão que foi exposta. Então, quando nós temos acesso a uma decisão, a gente olha para aquilo e fala, sim, tudo bem, mas como é que se chegou a isso? Ou por que se chegou a isso? Quer dizer, eu não consigo sequer saber se é substancial aquele resultado, porque nós não temos acesso a todo o percurso. Então, isso é um ponto. Agora, o que a gente tem, ao que a gente tem acesso, em geral é frágil. Do ponto de vista jurídico, é frágil. A base legal é muito pouco aferível. A gente tem, na maior parte das vezes, palavras de efeito, como liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Quem disse isso? Onde que isso está? Então, por exemplo, se eu tenho decisões do STF dizendo que a fala ácida, até mesmo agressiva, por exemplo, numa troca de debates, ela é lícita. Aí a gente tem uma decisão judicial baseada numa frase que é liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Bom, não é verdade. É possível você, dentro de um debate, ser agressivo e isso é lícito. Como você mencionou, os Estados Unidos deram essa lição em nós ao responder sobre esse caso do Alan dos Santos, dizendo assim, são só palavras, né? São só palavras. E, de fato, a democracia norte-americana, ela se baseia no ilícito a partir da ação, né? É aquela velha história de você entrar num teatro e falar assim, fogo, né? Se você fala de dentro do palco, fogo, em cima do palco, aquilo é lícito, porque faz parte da peça. Se você grita fogo e causa um imenso auê e as pessoas se pisoteiam, você gerou uma ação com a sua palavra. Agora, a gente tem visto pessoas condenadas criminalmente por palavras que não têm nenhuma ação. Nenhuma ação decorre daquilo, são só palavras, são opiniões. A gente tem visto o TSE, inclusive, agora, recentemente, houve a condenação não me recordo qual foi a pessoa, mas por conta de uma menção a Janja ou a Michele Bolsonaro, uma opinião, e houve uma condenação. Há algum tempo também o TSE se manifestou a respeito de uma decisão, de uma fala do Constantino que era opinativa e a condenação foi por ser desinformativa a fala. Bom, como é que uma opinião pode ser desinformativa se a opinião ela não tem nenhuma intenção de informar? Quando eu opino, eu tenho a intenção de mostrar aquilo que eu penso pessoalmente. É uma convicção íntima minha, isso não é uma informação, isso é um pensamento. Então há uma confusão, inclusive, entre informação e opinião. Há um problema de que desinformação não está no código. Nós não legislamos sobre desinformação. Fake news não está na legislação, nós não legislamos sobre isso. Então, as pessoas passam a confundir tudo isso e utilizar esses conceitos como se eles fossem legislados e aplicar nas decisões jurídicas como se, enfim, isso fosse suficiente. Não, são decisões muito frágeis justamente por esse contexto todo. Ou seja, é bom lembrar para o nosso público, antes de ir para o intervalo, não existe no Brasil e na maioria dos países democráticos do mundo nenhuma lei
que define o que é fake news, o que não é, o que notícia falsa, o que não é. Ou seja, em 2019 foi aberto um inquérito chamado Inquérito contra as Fake News, na base de algo que não está na legislação, que não está no Código Penal, no Código Civil, na Constituição, em nada. Não tem nenhuma base, não tem um número para escrever artigo tal. E temos um inquérito na base disso, né? Só para a gente lembrar, no caso, o senhor está citando o Tribunal Superior Eleitoral, condenou a influenciadora, a blogueira, a opinionista Pietro Bertolazzi, comentarista da Jovem Pan, a R$30 mil por uma crítica que ela fez contra a Janja, no caso, opinativa. Na verdade, não foi nem contra a Janja, foi contra o Lula, mas foi considerado como... foi contra a Janja, mas o TSE, mesmo se a Janja não tem nenhum cargo eletivo, decidiu atuar porque ela, segundo o TSE, seria ligado ao fato que o presidente Lula é presidente da República. Mas... Que é outra aberração. Outra aberração, quer dizer, se eu começo a entender que o TSE tem competência para tratar do entorno, não apenas político, mas familiar dos candidatos, então o TSE também tem competência para qualquer coisa. Porque o candidato vai no restaurante, o candidato se relaciona com as pessoas, ele compra na banca de jornal, enfim. Quer dizer, o TSE também passa a ter competência universal, assim como o STF. Doutor, vamos continuar no nosso papo, mas vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos para continuar a entender melhor o que está acontecendo no Brasil e se temos um problema de liberdade de expressão e de Estado Democrático de Direito no país, com o doutor André Marcília. 2 minutinhos e já voltamos. Não sai daí. De volta com o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre liberdade de expressão e democracia, Estado Democrático de Direito no Brasil. E temos um convidado especial hoje à noite, o Dr. André Marcília, advogado, professor universitário, jurista, especialista em questões de liberdade de expressão. Doutor, a gente estava falando sobre os excessos cometidos por cortes superiores, a não reação por parte da comunidade jurídica, dos professores, dos advogados, de outros magistrados, mas agora estamos vendo também um caso de uma possível censura, não apenas para uma notícia, ou um jornalista, uma influenciadora, um comentarista, mas para uma rede de televisão como um todo, que é o caso da Jovem Pan. O governo, via a AGU, via a Advocacia Geral da União, iniciou um processo, ativando também o Ministério Público Federal, para cassar o direito da Jovem Pan, a outorga que a Jovem Pan tem como emissora de televisão, para transmitir como canal de televisão. Aparentemente, o governo tinha recuado, querendo fazer um acordo pecuniário, mas há poucos dias, a AGU, no caso, o ministro Messias, aliás, voltou a pedir a cassação do direito da Jovem Pan de transmitir. O senhor acha que esse processo vai chegar até as últimas consequências? A Jovem Pan vai perder o direito de transmissão? Eles vão perceber que estão exagerando? Terá uma reação por parte da opinião pública nacional ou até internacional? Qual é a opinião do senhor sobre esse ponto? E tem alguma base jurídica esse pedido ou também é completamente descabido do ponto de vista do Código Civil e Penal? Olha, esse é um bom exemplo de como as coisas funcionam. Então, assim, o pedido é baseado no seguinte: há desinformação reiterada por parte da emissora, ou por parte de comentaristas ou jornalistas da emissora, então isso atinge a democracia e, portanto, é necessário que se casse ou se cancele a outorga da Jovem Pan. Aí, num segundo momento, a AGU fala assim, não vamos cassar ou cancelar, mas vamos fazer pedidos alternativos. Os pedidos alternativos são o seguinte: indenizações milionárias que praticamente inviabilizam a operação, ou inserções de campanhas no editorial, campanhas sobre temas, enfim, ligados ao que acredita ser a democracia. Então, muito bem, dentro desse cenário, você tem já uma emissora refém, porque ainda que não se chegue ao cancelamento da outorga, você tem uma indenização que impede a operação, ou você tem o editorial interferido necessariamente por inserções que, enfim, vão depender do humor ali de quem pretende fazer essas inserções. Então, sem dúvida alguma, já a existência desse processo é lamentável. Ainda que ele chegue a um bom termo, ainda que se
perca esse processo, vamos dizer assim, a Jovem Pan ganhe, o que eu não acredito, por conta da politização que foi envolvida nisso, mas que se chega a algum tipo de acordo, obviamente a emissora já perdeu, e não só a emissora, mas o setor todo fica ameaçado. Porque a partir do momento em que... veja, de novo, aqui é uma questão interessante, porque se os comentaristas, eles disseram coisas que atacaram a democracia, isso é uma opinião. De novo, a gente tem uma confusão entre informação e opinião. Informação é se eu digo assim, olha, caiu um meteoro no Brasil, e não caiu. Isso é desinformação. Agora, se eu digo, eu acredito que o meteoro ele é quadrado e não redondo, isso é uma visão minha particular. E ainda que essa opinião possa ser punível, essa é uma opinião que não pode responsabilizar a emissora. E, sobretudo, como se a emissora ela fosse um lugar que atacasse a democracia como a sua essência, como se dentro da sua natureza fosse a de atacar a democracia. Isso é uma loucura, mas é assim que tem sido tocado. E esse é um bom exemplo de como a justificativa, né, ou como o embasamento jurídico é frágil. É baseado em conceitos errados que não estão codificados e que são levados adiante e vão formando precedentes. Caute, hoje a gente tem uma situação em que quando a gente vai discutir os inquéritos, a gente já não pensa mais, não fala mais sobre competência do STF. A gente não fala mais, por exemplo, sobre a suspeição de alguns ministros que estão envolvidos, por exemplo, sobre os atos do dia 8, ministros que disseram que foram ameaçados de morte. Como é que esses ministros podem julgar esses casos? A gente já não fala mais da suspeição desses ministros, porque os absurdos vão acontecendo em escala e o absurdo do dia anterior, ele é apagado pelo absurdo do dia seguinte. E isso vai se sedimentando como se fosse um precedente jurídico justificável. Não é, não são. Nós estamos diante de uma situação como essa. Pela recorrência do erro, ou do equívoco, ou do absurdo jurídico, ele se normaliza. Se normaliza pela recorrência. Mas isso não faz dele algo juridicamente sustentável. Pois é, tomara que não crie um precedente, né? Que essa é a maior preocupação. Caute, se me permita, sim, esse é o maior medo para o futuro. Porque assim, hoje nós estamos dentro desse cenário. Daqui 20 anos, quando nós esquecemos esse contexto de hoje, nós teremos sim precedentes, julgamentos, uma jurisprudência agressiva do TSE e do STF, precedentes absolutamente pouco afeitos à liberdade de expressão, e isso, quem daqui 20 anos olhar o julgamento ou o resultado do julgamento não vai se preocupar em que contexto aquilo se deu. Então, nós estamos hoje criando um problema para a liberdade de expressão que não é só de hoje, é para o futuro. Ou seja, estamos degradando, de fato, né, a situação da democracia no Brasil, estamos começando uma evolução do ambiente democrático no país. Doutor, antes de falar sobre o STF, dos vários ministros, a atuação dos vários ministros, eu queria lhe perguntar, os poucos autos a qual a gente tem acesso, mostraram, além de uma certa fragilidade nas argumentações, um jeito de escrever até dos próprios ministros bastante curioso, né? O uso excessivo de caps lock, por exemplo, citações completamente descabidas de Churchill ou de outros autores, coisa que me parece que em outras cortes supremas, em outros países, não acontece, né? Se a gente pegar, por exemplo, as opiniões, né, dos juízes, dos ministros da Corte Suprema-Americana, são muito mais sóbrias nesse aspecto. Mas o que eu queria lhe perguntar, além da falta de elegância, temos um problema também de informações falsas nesses autos, porque há casos como, por exemplo, da prisão preventiva que ocorreu no caso que envolveu o deputado Carlos Jordi, de uma pessoa que foi presa e a operação contra a Jordi foi justificada por causa de uma foto falsa, de uma foto modificada que mostrava, teria mostrado o Jordi e essa pessoa, esse empresário, participando dos atos de 8 de janeiro, coisa que não era verdade, uma foto modificada. Mesmo assim, a operação não foi desfeita, não foram entregues os documentos ou os pertences sequestrados para os envolvidos, etc. Vimos também em vários autos utilizar como fonte para embasar essas ações postagens de blogueiros ligados ao Partido dos Trabalhadores ou à esquerda como um todo e críticos ao governo Bolsonaro.
Mas isso também não indigna e não acaba tirando crédito, né, delegitimando a atuação não apenas do ministro do Supremo, que assinou aquela peça sem verificar o que estava dentro, mas de todo o Supremo. Como que a gente acha, assim, qual que é a reação da opinião do ambiente jurídico como um todo quando se percebem essas coisas? Informações falsas, fotos alteradas ou até o uso de posts, né, de tweet de blogueiros utilizado como provas cabais. Pois é, você citou um caso, a gente teve também agora, recentemente, um morador de rua, né, que ficou preso 11 meses, parece que foi por curiosidade, foi ver o que estava acontecendo ali nos atos do dia 8, e ficou preso 11 meses e agora foi inocentado. E aí a gente trata o assunto como, puxa, que bom que ele foi inocentado. Não, que ruim que ele ficou 11 meses preso, né? E preso pela Suprema Corte, por ordem da Suprema Corte. Isso afeta a honra da Corte, né? Então, a gente fala, essas medidas todas são tomadas como uma reação a ataques à honra da Corte. Só que a Corte, ao reagir, também degrada a sua honra, né? Porque são decisões frágeis ou baseadas em documentos muito frágeis. Durante as eleições de 22, foi muito comum, por exemplo, agências de checagem que, enfim, também talvez devessem ser checadas, elas acabavam norteando decisões eleitorais de retirada de conteúdos jornalísticos. Não foi uma nem duas, nem foram duas vezes que aconteceu isso. Agências de checagem, elas diziam esse conteúdo é falso e a decisão se baseava apenas nesse documento. Isso aconteceu diversas vezes em casos, inclusive, que eu atuei. E com base no artigo que está na resolução de 22 e está agora na de 24 também, que diz assim: conteúdos sabidamente inverídicos devem ser retirados do ar. Só que os conteúdos sabidamente inverídicos não são os que o pessoal por aí sabe que é inverídico, que há consenso sobre isso, ou que alguma agência de checagem diz que é inverídico. Conteúdo sabidamente inverídico é aquele que você sabe que é inverídico e assume a responsabilidade de ainda assim divulgar. Quer dizer, você tem conhecimento de que aquilo é mentira e você divulga mesmo assim. É o dolo, não é a culpa. É o dolo, é uma fraude, você frauda o debate público. A mentira não é o ilícito, a fraude é o ilícito. A gente não pode acreditar, esse é um outro ponto importante. Fake news, a tradução de notícia falsa, é uma tradução insuficiente, porque a falsidade, ela não necessariamente é um ilícito. Não existe um mundo só com verdade. Se nós tivéssemos a possibilidade de ter um mundo com verdade, com certeza Aristóteles, Platão já teriam nos dado o caminho. Certamente não seria o STF nem o TSE que chegariam a conclusões que os gregos e os seus filósofos não conseguiram chegar, que é como vivenciar apenas a verdade sem qualquer falsidade. Isso não existe, isso é uma fantasia. No fundo, quando eu quero retirar um conteúdo falso, eu acabo fazendo uma pescaria e escolhendo o que retirar. Ou seja, não é mais a imparcialidade do Supremo, né, de qualquer corte, mas se torna uma atuação de parte, né, partisana. Inviável. Pois é. Agora, falando de conteúdo retirado, durante as eleições de 2022, vários conteúdos foram retirados do ar, foram censurados por atuação do TSE ou do STF. O caso mais emblemático foi o próprio ex-ministro do STF, Marco Aurélio, que foi censurado quando um vídeo que ele tinha gravado, uma entrevista que ele tinha concedido, dizendo que o Lula tinha cometido de fato crimes, que a condenação do Lula era correta e que era um absurdo, basicamente, estou resumindo, aquilo que tinha acontecido do Lula ter sido descondenado, de fato, de poder participar das eleições de 22. Um próprio ministro do STF, ex-ministro, foi censurado. Aquilo ali, como foi possível algo desse tipo? E algumas decisões de censura, de retirada do ar de conteúdos, como, por exemplo, a gente falou antes, a amizade e a aproximação do Lula com ditadores aqui da América do Sul, ou, por exemplo, o apoio de parte da esquerda a causas, por exemplo, pró-aborto ou outras causas morais, liberação das drogas, etc., estão se demonstrando verídicas após 1 ano e meio após as eleições. Como isso foi possível, na base do que foi possível? E o senhor acha que vai acontecer a mesma coisa nas eleições municipais desse ano, com esta decisão do TSE de criar esse quartel-geral, né, da censura?
Qual que é a percepção do senhor do que vai acontecer nas próximas eleições? Você explicou muito bem o porquê justamente a falsidade não é possível de se aferir, porque a falsidade de hoje é a verdade de amanhã. Aliás, no jornalismo, isso é muito comum. Quantas vezes dentro de uma realidade o jornalista não consegue mostrar, não, peraí, isso aqui que está tido como verdade é mentira, eu descobri um fato novo, ou isso aqui que é mentira é verdade, e assim por diante. Isso faz parte da vida. A gente vai compondo a verdade aos poucos e a mentira vai se desfazendo ou se perfazendo. Então, entender que algo é mentira, ponto, numa liminar, é sempre perigoso. E a gente fez isso se tornar uma regra. Aquilo que poderia ser uma exceção virou regra. Nas eleições, isso é pior ainda, porque as eleições têm medidas tomadas urgência, no fim de semana, decisões para se retirar em 24 horas. Agora, a Anatel passa, inclusive, a ser um órgão que é exatamente aquilo que o PL 2630 das fake news rejeitou, que era o órgão regulador da internet. Queria se instituir esse órgão e o legislativo rejeitou. Agora, a Anatel passa a exercer essa função. Então, nós vamos ter, sem dúvida alguma, Cauti, nas eleições de 24, um cenário muito ruim. Acho que pior do que o de 22. A diferença é que, como são eleições municipais, a visibilidade do que acontece dentro dos municípios é menor do que a gente percebeu em 22. Então, a situação, eu imagino, vai ser pior do que a de 22, mas talvez a gente não veja. Talvez a grande mídia, vamos dizer assim, não tenha acesso ao que vai acontecer dentro dos municípios. Mas, sem dúvida alguma, em 26 nós teremos um cenário muito pior do que 22, e 24 está sendo um balão de ensaio para 26. O próprio presidente da Anatel, no discurso desses dias, mencionou que eles estão preparando a cooperação, o acordo entre TSE e Anatel tem mira para 26. É um balão de ensaio, e é isso que a gente prevê de fato. Eu não vejo um retorno, um ponto de retorno. Você mencionou, como é que pode um ex-ministro ser censurado, o discurso de um ex-ministro ser censurado? E, de novo, a diferença entre opinião e informação é censurado porque entende-se que aquilo é desinformativo, sendo que aquilo é uma opinião. A opinião do ex-ministro, ele acredita naquilo. Sabe, Cauti, eu tive um caso curioso nas eleições passadas de um cliente em que ele publicou, um veículo publicou, era uma notícia falsa, aquela notícia falsa foi retirada e o veículo publicou que a notícia falsa foi retirada. Eles mandaram retirar. Bom, mas eu estou dizendo a verdade, eu contei a verdade que era uma notícia falsa foi retirada. Então a notícia verdadeira de que a falsa foi retirada foi mandada retirar do ar. Quer dizer, percebe-se até a fragilidade de competência, de percepção do que está fazendo. Não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que estão fazendo. Ou seja, estão tomando decisões sobre aquilo que não sabem. Né? No balaio e rapidamente, e isso fragiliza, obviamente, como a gente mencionou um pouco, a própria credibilidade do judiciário como um todo. Mas, ao mesmo tempo, doutor, no próprio STF, a gente viu algumas reações, pelo menos começo de reações, porque a situação se tornou insustentável até pela honra da instituição. Há ministros que ainda querem prezar pela própria honra e pela memória que o Brasil terá deles. Né? Por exemplo, a ministra Rosa Weber, um dos últimos atos que ela fez antes de se aposentar foi de impor que qualquer decisão monocrática de um ministro do STF deverá ser apreciada pelo plenário em poucas horas, se não me engano, 24, 48 horas. Isso já, claro, não foi uma delegitimação daquilo que já foi decidido, mas foi um sinal muito claro, ou seja, não se podem mais tomar decisões monocráticas sem que a corte as analise de forma rápida. Né? O senhor acha que dentro do STF há um mal-estar por parte de alguns ministros? A gente já viu os debates ou também uns entraves, né, entre alguns ministros nos últimos julgamentos que demonstraram que nem todos têm a mesma opinião sobre várias questões. Debates até duros, né, entre vários ministros. O senhor acha que há um começo de reação por parte de alguns desses ministros e para onde isso poderia chegar? Olha, eu acredito que exista, sim, o desconforto de alguns ministros, mas, sem dúvida alguma, não é um desconforto suficiente.
porque senão isso viria a público. É muito comum, aliás, a gente, quando há um desconforto importante, quando há uma medida do STF que causa um problema. Agora mesmo, quando houve aquela tese fixada de que declarações de entrevistados poderiam o veículo poderia ser responsabilizado, quando aquilo tomou uma proporção gigantesca, os próprios ministros vieram a público e disseram, não, calma aí, a gente pode rever e etc. Bom, se é para rever, então não devia ter visto. Mas tudo bem, eles vêm a público. Então, o fato de haver esse desconforto não ser visibilizado ou não ser verbalizado, mostra que não há um desconforto suficiente, é um desconforto talvez minoritário ou apenas pontual. Eu entendo que o desconforto, você até mencionou a classe jurídica, eu não espero algo daí. E acredito que a medida que tem que ser efetiva contra esses abusos deve vir do Legislativo. Ele é o poder que precisa tomar decisões ou de enfrentamento. Ele serve para isso. O sistema democrático funciona dessa forma, pesos e contrapesos, ou seja, um poder freia o outro como parte da democracia se aquele poder comete algum tipo de abuso. O Legislativo, por exemplo, em relação a essas resoluções, ele tem o poder de, por exemplo, ajuizar ações, ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, ou mesmo projetos de decreto legislativo que funcionam justamente para garantir que um poder não passe por cima. O artigo 49 da Constituição, no inciso 11, ele fala justamente isso, que esse instrumento do decreto legislativo ele funciona para que a competência do Congresso não seja absorvida por outros ou ultrajada por outros poderes. Então, há instrumentos, mas nós temos, infelizmente, um legislativo também muito receoso, e isso é que me parece ser o mais grave. Não, mas por outro lado, a gente está vendo uma certa reação do Legislativo, agora, por exemplo, no caso da decisão do Supremo sobre as drogas, né, de fato uma liberalização do porte de drogas. O Supremo está decidindo sobre algo que deveria ser de competência do Legislativo e o Senado está tramitando no Senado uma PEC, né, em relação à questão das drogas, que criminaliza qualquer porte de droga, qualquer quantidade de substância entorpecente que seja encontrada com pessoas. Então, e também, por exemplo, a gente viu outros casos, PECs que foram apresentadas para limitar o mandato do ministro Supremo, hoje vitalício, teria um tempo máximo, a idade mínima, por exemplo, entre outras coisas. Há algumas reações que estão sendo ensaiadas, né, no Congresso, algumas já passaram na Câmara, outras estão no Senado, estão esperando tramitação, mas vimos, por exemplo, no ano passado, uma atuação no Senado muito forte com aprovações que agora estão na Câmara e o Arthur Lira está aguardando, né, vamos ver quando que vão ser apreciadas. Você não acha que o Congresso já acordou e percebeu que não pode continuar assim? Será necessária novas eleições, a renovação do Senado para que haja uma maioria de senadores, em 26, 27 no caso, que possam enfrentar isso tudo? Qual é a opinião do senhor para os próximos anos nesse aspecto? A gente vê, de fato, a reação do Legislativo de personagens, né? Enfim, então nós temos parlamentares que enfrentam essa situação, né? E mais ou menos a gente consegue localizá-los, né? São aqueles que a gente já conhece, mas a instituição como um todo, né, de uma forma abstrata, que me parece um pouco inerte diante disso. Nós temos reações de parlamentares, mas não é suficiente. Eu sinto falta mesmo de um posicionamento abstrato, como instituição, né, do Legislativo em relação a isso. Você veja, o STF, como você mencionou, tem alguns ministros que podem não concordar com o que está havendo, mas eles, enquanto instituição, se fecham ali e agem até de uma forma, talvez, corporativa. Lavam os panos sujos em casa. Exatamente. E isso a gente nem sempre vê no Congresso. Pois é. Agora, do ponto de vista da opinião pública, né? O senhor é professor, advogado, circula, né, em vários veículos também. Qual que é a percepção da população? Qual que é a sua percepção que a população entende disso tudo?
o brasileiro médio sabe o que está acontecendo, fica incomodado com o que está acontecendo. A gente viu no dia 25 de fevereiro uma enorme manifestação na Avenida Paulista com mais de 750 mil pessoas que protestaram contra os abusos do STF, os excessos, o risco que o Brasil tem uma evolução democrática. Isso foi um sinal também para o próprio STF. O senhor acha que o brasileiro médio entende o que está acontecendo, mesmo não compreendendo as nuances jurídicas, porque nem todos são advogados, mas há uma percepção clara, ou pelo menos difundida do que está havendo, ou muita gente sequer sabe que esses abusos estão acontecendo? Não, acho que a população talvez seja a que mais está entendendo o que está acontecendo. Eu sinto essa reação em redes sociais, eu sinto essa reação conversando com as pessoas, só que é aquilo, quanto mais essas pessoas estão envolvidas de alguma forma são membros do Judiciário ou são membros do Ministério Público, a gente percebe essa reação mesmo nessas pessoas. Mas elas procuram você em privado, elas dizem... Elas têm medo, vamos falar claro. Tem medo. Tem medo. E a população não. De alguma forma, a população se sente à vontade ou mais à vontade para dizer aquilo que pensa. Mas há uma reação. É muito... De fato, essas manifestações agora, dia 25, foram importantes nesse sentido, no sentido de mostrar que não existe um consenso em torno de nós estamos no caminho certo e não temos o que discutir. Nós temos o que discutir, é necessário se discutir. E eu acho que o povo, nesse sentido, ele é essencial. Ele é essencial. Se há algo a se esperar, é justamente das pessoas que compõem essa massa e que, de alguma forma, ficam indignadas e não escondem a sua indignação. Claro, não entendem as nuances jurídicas, mas, enfim, a gente também tem dificuldade de entender as nuances jurídicas do jeito que a coisa tem sido colocada. Tá bastante paradoxais e até kafkianas em alguns casos. Exatamente. Último ponto, doutor. Do ponto de vista internacional, como que os outros países veem isso? Porque é claro que lá fora não se entende, não se conhece o dia a dia do judiciário brasileiro. Não se segue também o dia a dia da política brasileira, que nem mesmo para brasileiros todo dia é tão comum seguir, né, por tantas coisas que acontecem. Mas os juristas internacionais ou entidades internacionais, como por exemplo a Transparência Internacional, que criticou decisões do STF, na sua opinião, estão começando a perceber que há algo errado na justiça brasileira ou ainda falta muito para que o mundo desperte sobre aquilo que está acontecendo no Brasil? Estão começando. Esse é um ponto bem importante mesmo. Não só os órgãos internacionais, mas até a mídia internacional. É interessante como eu, por exemplo, tive uma entrevista há algum tempo atrás na Times, o Le Monde também, falando sobre o exagero dos denuncismos, justamente dos atos do dia 8, que denunciaram todo mundo e tudo e todos. Então, quando a mídia internacional ou os organismos internacionais reagem, isso gera um necessário debate nacional. Então, se o debate nacional ele fica, às vezes, localizado em determinados núcleos, vamos dizer assim, seja universitários, seja midiáticos, enfim, nem todo mundo fala, nem tudo vira debate público. No momento em que um organismo internacional ou no momento solta uma pesquisa, por exemplo, dizendo que 47% das pessoas no Brasil, não é uma pesquisa internacional, mas, enfim, que entendem que as decisões do judiciário têm sido autoritárias, isso necessariamente gera um debate. Essas pesquisas feitas por cientistas ou essa reação de órgãos internacionais geram um debate. A gente precisa disso. Nós não podemos nos acomodar ou nos aquietar à ausência de debate, como simplesmente existisse a opinião das instituições e acabou. E todo mundo tivesse errado. Quem fala contrário é antidemocrático. Não existe isso. Discutir a democracia é saudável para a democracia. Uma democracia que não se discute é uma democracia amedrontada. Uma democracia que está todo o tempo por um triz e não pode, então, ser nunca questionada, é tudo menos uma democracia. A gente quer uma democracia amedrontada ou a gente quer uma democracia de verdade?
né? Bom, se a gente quer uma democracia de verdade, a gente precisa enfrentar a democracia, enfrentar os questionamentos a respeito dela, entender as pessoas que desgostam ou que entendem que ela tem problemas, saber por que essas discussões estão sendo feitas. Esse é um ponto relevante. Quando a gente foge disso, a gente cria tudo, menos uma democracia. Pois é, né? Se a democracia há limitações para a discussão, com certeza tudo é menos que democracia, e a grande pergunta é quem controlará os controladores, né? Os controladores, quem irá controlar a agência de checagem ou órgãos da Anatel, que por sinal no seu estatuto não está previsto a possibilidade de censurar ou de verificar o que está acontecendo, entre outras coisas. E nem está nas prerrogativas do TSE ampliar as funções da Anatel. Pois é, né? Então vamos ver se teremos uma reação ou não por parte do Legislativo. Doutor, eu teria 1 milhão de perguntas para lhe fazer, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muitíssimo ao doutor André Marcilli, advogado, jurista, professor universitário, especialista em liberdade de expressão, por ter estado conosco hoje aqui no BMC Talks. Muito obrigado, doutor, foi um prazer e volte sempre. Obrigado, Cáutio, o prazer foi todo meu, estou sempre à disposição. Um abraço a todos. E muito obrigado a vocês também que seguiram a gente aqui no BMC Talks. Continue com nossa programação e a gente se vê na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.